Estou grávida e meu marido quer que eu faça um Alberto em segredo. O que devo fazer? Então, aqui está a história completa. Por favor, seja honesto, mas gentil. Estou extremamente emocional agora e desesperada. Antecedentes: somos um casal sem filhos, eu tenho 37 anos e ele 35, estamos casados há 8 anos. Ambos não queríamos filhos quando nos conhecemos e nos casamos. Ambos somos a favor do direito de escolha. Eu sempre deixei claro que não achava que o Alberto seria certo para mim se engravidasse acidentalmente, respeito e realmente apoio que cada pessoa tenha o direito de tomar sua própria decisão sobre esse assunto. Nos últimos 2 anos ou mais, tenho sentido de forma diferente e tenho compartilhado abertamente meus sentimentos de querer ter um filho no futuro. Discutimos isso detalhadamente. Dado o fato de que nos casamos com base em ambos não quererem filhos, decidimos que eu teria que ficar feliz sem eles, ou sair do casamento, e continuei no nosso casamento sentindo falta de filhos, mas com a promessa de ter um cachorro pequeno para preencher o vazio. Meu marido concordou que seria legal ter um cachorro pequeno para suprir essa necessidade, mas desde então tem resistido e mudou de ideia. Tive o DIU implantado como método anticoncepcional há alguns anos, 99,9% eficaz. Funcionou perfeitamente por cerca de 8 anos. 2 dias atrás, domingo, notei que o DIU tinha em grande parte saído do meu colo do útero e saiu completamente. Compramos um teste de gravidez de venda livre e deu positivo. Marquei uma consulta com um ginecologista para segunda-feira, ontem, e foi confirmado: tenho uma gravidez viável e estou com 5 semanas de gestação. Fiz uma ultrassonografia, bem como múltiplos exames de sangue, e tudo está voltando parecendo bem saudável. Para aumentar a preocupação, estive de folga durante todo o mês de agosto e bebi álcool quase todos os dias. O ginecologista me informou que existe um mecanismo de tudo ou nada e que se houvesse complicações pelo consumo de álcool, eu já teria tido um Alberto espontâneo. Ele acha que está absolutamente tudo bem e que isso não deve influenciar se prosseguimos com a gravidez. Ele enfatizou muito esse ponto várias vezes. Agora estou passando por um momento terrível e realmente apreciaria seu conselho. Meu marido quer manter tudo em segredo e albertar imediatamente. Não me sinto confortável com isso. Quando conversamos sobre nossos sentimentos, consigo entender o desejo dele de albertar e não ter filhos. No entanto, ele não entende os meus. Em vez de ouvir meus sentimentos, ele está constantemente tentando me convencer e pressionar para albertar. Sinto-me tão sozinha e assustada. Ele insiste para que eu não conte a ninguém, especialmente para minha mãe, ou qualquer amigo, para falar a verdade. Sou muito próxima dos meus pais e realmente só quero conselhos maternos ou de amigos agora. Eu me mudei recentemente e meus amigos mais próximos, em termos de distância, estão a cerca de 1h30 de distância. Só me sinto muito solitária e pressionada agora. Meu marido compartilhou que sente ressentimento em relação a mim. Ele diz que eu posso resolver esse problema simplesmente fazendo um Alberto e que tem sentimentos ruins em relação a mim por causa disso. Quando digo a ele que isso não é algo com o qual estou confortável, ele apenas tenta me convencer de que eu deveria fazer isso em vez de ouvir. Nossa comunicação está se deteriorando. Isso tudo é novo, então tenho certeza de que parte disso é apenas choque e aceitação da ideia. Não nos falamos muito ontem à noite e passei um tempo no quarto enquanto ele passava o tempo jogando videogame fora no quintal. Acho que precisávamos desse tempo para pensar e nos recuperar. Tenho certeza de que ambos precisamos de mais tempo para isso. Todas as manhãs, antes de sair da cama para me preparar para o trabalho, ele se levanta antes de mim, ele me dá um beijo na cama. Isso não aconteceu esta manhã. Quando ele esqueceu algo e voltou ao quarto para pegá-lo, perguntei sobre o beijo que faltava e ele me deu um a contragosto. Foi forçado e não foi bom. Eu odiaria que nossas vidas se despedaçassem. Eu o amo e realmente gosto de sua companhia. Não acho que ele ficaria em um casamento com uma criança, mesmo que, quando anteriormente nos casamos, tenhamos discutido claramente o divórcio, fomos à terapia de casal para desenvolver uma boa base de comunicação, e decidimos que não nos divorciaríamos a menos que fosse absolutamente vital, algo que não possa ser resolvido. Ele mencionou que sentia que eu estava escolhendo ter um bebê em vez de nosso casamento. Isso é injusto? Posso ver como ele pode dizer isso e faz sentido. Ao mesmo tempo, também deixei claro que, se engravidasse acidentalmente, não consideraria o Alberto. Isso também não é surpresa. Ele está constantemente trazendo à tona o consumo de bebidas e dizendo que a criança terá problemas. Ele não está disposto a ouvir que vai ficar tudo bem, já que o consumo de álcool foi no início da gravidez. Estou me iludindo acreditando no médico? Preciso de conselhos. Devo ouvir os desejos dele e continuar mantendo isso em segredo? O que devo fazer sobre essa gravidez? Apenas acho que posso ter dificuldade em conviver comigo mesmo se fizer um Alberto. Estou sendo irracional? Ele está sendo irracional? Agradeço seus conselhos. Edição. Infelizmente, meu seguro não cobre terapia de casais. Marquei uma consulta para falar com um novo terapeuta amanhã depois do trabalho. Vou sugerir que ele faça o mesmo. Edição. Estou impressionada com seus conselhos generosos, palavras gentis e honestidade. Esta é realmente uma comunidade maravilhosa e aprecio cada resposta.
Continuarei a ler qualquer resposta que chegar e fornecerei uma atualização assim que algo concreto se concretizar. Obrigada. Atualização final. Queria dar a vocês, pessoas gentis, uma atualização que está muito atrasada. Primeiro, porém, gostaria de dedicar um momento para agradecer a vocês, a maioria, pelo apoio e palavras gentis. Em grande parte, a comunidade ofereceu conselhos úteis. Eu realmente precisava de ajuda e me senti extremamente sozinha durante minha postagem original. Agradeço do fundo do meu coração. E agora, a atualização. Agora tenho 39 anos e meu marido tem 37. Consegui ver um terapeuta 1 ou 2 dias após minha postagem original e desabafei toda a história. Falei à terapeuta sobre os conselhos que recebi aqui, ela não conhecia o Reddit, e ela concordou também. Decidi prosseguir com a gravidez. Meu marido teve a opção, óbvia, de ficar ou sair. Ele decidiu ficar. Não apenas ele decidiu ficar, mas ele está mais feliz do que nunca em sua vida. Lembrando, éramos um casal sem filhos e não planejávamos ter filhos. Nossa filha trouxe tanto amor aos nossos corações que ambos estamos maravilhados. Vejo o mundo de uma maneira diferente agora que a tenho. Ele ama nossa filha com cada parte de seu ser. Surpreendentemente, meu amor por esse homem cresceu. Ele me disse que ela abriu partes de seu coração que ele nunca soube que estavam lá. Entendo o que ele quer dizer. A felicidade que sinto é indescritível. Meu marido e eu somos tão gratos por termos nossa filha. Falamos sobre isso a cada mês mais ou menos e não conseguimos acreditar em quanto teríamos perdido se não a tivéssemos. Para completar, decidimos ter outro bebê. Então, obrigada, pessoal. Seu apoio me ajudou em um momento difícil. Meu marido fez 40 anos e de repente voltou a ser o homem com quem me casei. Meu marido sempre foi um bom homem, e é um pai maravilhoso. Ele também tem uma ótima carreira e é muito determinado a ter sucesso. Mas depois que os filhos nasceram, sua paixão por mim diminuiu. Ele costumava ser muito afetuoso e brincalhão, e não conseguia tirar as mãos de mim. Tínhamos noites de encontro e fazíamos viagens de fim de semana cheias de beijos, mãos dadas e muita furunfada. Mas depois dos filhos, tudo isso começou a desaparecer e continuou até o ponto em que eu me sentia como se fôssemos apenas colegas de quarto. Eu me mantive em forma para ele e frequentemente iniciava o sexo. Ele nunca me recusava, mas era preguiçoso. Basicamente, era só se satisfazer rapidamente e ir dormir. Então, depois de um tempo, parei de tentar. Isso continuou por anos e eu simplesmente me acostumei. Ainda o amava, não tinha desejo de trair ou me divorciar. Apenas achei que isso é o que acontece depois dos filhos e que apenas lidaria com isso. Então, cerca de um ano atrás, ele arrumou uma babá e me perguntou se eu queria ir embora no fim de semana só nós dois. Fiquei chocada, mas concordei. E durante todo o fim de semana ele foi afetuoso, brincalhão e divertido. Ele não agia assim há anos. Ele era completamente diferente, e isso incluía na cama também. Isso pode ser demais, mas meu marido não praticava oral em mim há 10 anos, e sempre que ele fazia, ele era meio terrível nisso. Mas enquanto estávamos fora, ele simplesmente fez isso sem perguntar e foi incrível. Essa nova atitude continuou quando voltamos para casa, e alguns meses depois, comecei a perceber que ele tinha perdido peso. Pouco depois, ele começou a parecer mais tonificado também. Ele tinha adquirido um corpo de pai, mas agora parecia melhor do que quando nos casamos. Não vou mentir, tive dificuldade em tirar as mãos dele. Basicamente, ele se tornou o marido perfeito da noite para o dia, não sei o que aconteceu. Ele disse que apenas queria ser o marido melhor, mas não houve nenhum evento que o tenha desencadeado além de completar 40 anos. Poderia ser isso? Li que homens de meia idade às vezes ficam em forma porque estão procurando trair. Mas esse não é o caso. Ele nunca traiu ou teve qualquer desejo de fazê-lo. Temos o estilo de vida 360 para os filhos e sei onde ele está. É trabalho e casa. Também vejo todas as suas mensagens, já que compartilhamos um iPad. Então estou meio perplexa. Resumindo, meu marido de repente se tornou o marido perfeito e não sei o motivo. Edição. Obrigada por todos os comentários. Vou responder a algumas perguntas comuns. Não vejo testosterona em casa. A menos que ele esteja tomando no trabalho e não me contando, então acho que não é isso. Como ele ficou tão bom no oral? Ele me disse que antes não gostava, mas agora gosta. Eu podia perceber antes que ele ficava enjoado com isso e isso afetava como eu me sentia sobre isso. Então, ali mesmo houve uma mudança. Mas isso não explica como o homem se tornou incrivelmente intuitivo com o oral e o sexo em geral. Ele tem um senso de quando acelerar, quando manter a consistência, quando estou perto e como me levar até lá. Simplesmente não sei como isso aconteceu. Essa parte não aconteceu imediatamente, mas não demorou muito. Como disse acima, trair realmente não é possível. Sempre sei onde ele está e isso acontece há anos. Posso rastreá-lo, e os filhos também. Ele vai para o trabalho e volta para casa. E quando sai de casa, é para ir à loja ou aos pais dele, e eu posso ver isso também.
Além disso, você não ficaria em forma antes do caso, não depois que ele acabasse? Porque tenho estado hipervigilante e não há nada. Atualização final. Eu queria dar uma atualização sobre meu post de alguns dias atrás, já que todos que comentaram foram tão prestativos. Falei com meu marido e perguntei se ele estava tomando testosterona, como muitos dos comentaristas pensaram que ele estava. Ele disse que não e estava curioso porque eu perguntei. Então conversamos um pouco e eu realmente o pressionei sobre o que passava pela cabeça dele um ano atrás para mudar tanto, e consegui tirar duas coisas dele. A primeira foi um incidente no trabalho. Aconteceu cerca de 6 meses antes de ele fazer sua transformação e eu soube na época porque ele me contou. Ele não fez um grande alarde sobre isso e mal mencionou depois de me contar, então eu simplesmente esqueci que tinha acontecido até ele mencionar. Meu marido é vice-presidente financeiro em uma empresa privada bastante grande e 2 membros de sua equipe estavam tendo um caso. A mulher envolvida no caso era casada e tinha mais ou menos a minha idade, e o marido dela começou a ligar para o escritório. Então, virou um problema que ele teve que lidar, já que era o chefe deles. Ele me contou na época, mas acho que essa saga se arrastou por alguns meses e quando a mulher em questão começou a se abrir para outros no escritório sobre o motivo pelo qual teve o caso, alguns desses motivos atingiram meu marido em casa. O marido dela estava se comportando muito como ele. Então ele disse que isso não vai acontecer comigo e se propôs a consertar isso. A segunda coisa que consegui arrancar dele é que ele parou de assistir vídeos adultos. Agora, quero dizer que não me importa que ele assistisse esse tipo de vídeo, eu mesmo assisto de vez em quando. Mas quando ele assistia e obviamente se satisfazia depois, isso drenava qualquer desejo que ele tivesse por mim. Acho que ele começou quando os filhos eram bem pequenos e eu estava sempre exausta, e ele continuou porque era fácil. Ele parou porque, para consertar nosso casamento, ele precisava recuperar esse desejo por mim. Então ele fez isso. Depois dessa conversa, muitas coisas fazem sentido. Eu também entendo porque ele não queria me contar. Ele não queria que eu pensasse que a possibilidade de eu trair havia entrado na mente dele. E a questão dos vídeos é meio autoexplicativa. É isso, obrigada pela atenção. Minha melhor amiga diz que eu devo tudo a ela, incluindo meu namorado. Eu sei que deveria ter cuidado ao chamar alguém de a melhor amiga em um post como este, mas não sei como chamar a Jess. Nossos pais são ótimos amigos, então crescemos juntas e ela meio que me apoiava no ensino médio. Resumindo, na hierarquia adolescente, ela estava no topo e eu deveria estar na parte de baixo. Mas ninguém mexia comigo porque eu era amiga da Jess. Jess é uma daquelas pessoas que exigem atenção. Nunca me importei, afinal, ninguém é perfeito, certo? Mas agora que tenho meu primeiro namorado de verdade, ela não sabe como se comportar. Toda vez que estamos juntas, ela é muito manhosa. Sempre tocando nos braços dele, passando os dedos pelo cabelo dele, elogiando-o. E agora ela até começou com os antapinhas de brincadeira no bumbum, sabe? Eu só me sinto muito desconfortável com isso. Talvez seja normal, quero dizer, a Jessie tem muitos amigos homens, então talvez isso seja ok? Meu namorado nunca pensou muito sobre isso também. Será que estou exagerando? Ela é super bonita, então talvez eu esteja com ciúmes? Enfim, ontem algo realmente me desconcertou. Meu namorado teve que fazer algum trabalho e eu tinha um compromisso, um hobby, então decidimos nos encontrar mais tarde na casa de um amigo, eles estavam se reunindo para beber e tal. Meu namorado termina o trabalho mais cedo e me liga, mas eu realmente não preciso que ele venha para o compromisso, eu sei que ele não gosta, então só digo para ele ir para a casa do amigo. Então começo a receber mensagens da Jessie tipo amiga, você precisa vir para essa festa agora, seu namorado está bêbado. Haha, estamos tão bêbados, você precisa vir e nos parar, não consigo me comportar se você não chegar logo. E assim por diante. O compromisso durou mais do que eu pensava e eu estava ficando cada vez mais irritada. Mas sou uma pessoa que não gosta de confrontos, então lido com isso. Ligo para o namorado quando termina, porque não tenho vontade de ir para essa festa, mas eu era o transporte dele, então pergunto se ele precisa que eu vá buscá-lo. Ele diz, claro. Chego lá e nem entro. Estou pronta para soltar os cães do inferno nele. Mas ele entra no meu carro e está completamente sóbrio. Pergunto se ele estava bebendo e então mostro a ele as mensagens da Jess. Ele fica muito chateado e diz que ela estava mentindo, ele nem estava perto dela, mas conversando com um amigo que acabará de voltar para a cidade. Ele diz que eu deveria ter mandado uma mensagem avisando o que ela estava dizendo para que ele pudesse confrontá-la sobre isso, já que você nunca parece ser capaz de estabelecer limites para aquela garota. Palavras dele. Agora estou pensando talvez eu devesse falar com a Jessie? Mas talvez ela estivesse apenas bêbada e me irritando porque queria que eu estivesse lá? Eu não sei, quero dizer, essa garota foi realmente legal comigo crescendo quando poderia ter sido uma idiota. Não gosto de como ela se comporta perto dele, mas ao mesmo tempo não quero parecer que não confio nela. Existe uma maneira educada de abordar isso? Ou devo esperar para ver se isso acontece novamente? Estou exagerando? Atualização. Ontem à noite estávamos sozinhas porque ela queria que eu ajudasse a escolher roupas para um evento.
Eu estava na casa dela, então pensei que deveria dizer algo, eu queria dizer algo. Fui muito educada e apenas disse que sabia que ela não tinha más intenções, mas que não me sentia bem com aquilo. Então, perguntei se ela poderia diminuir um pouco, eu deveria ter dito para ela parar, mas acho que sou fraca. Ela não disse nada de ruim, mas sua atitude foi um pouco estranha, acho. Ela estava me olhando de um jeito desprezível, e o modo como sorriu quando terminei de falar, foi estranho. Ela não disse mais nada além de um ok e seguimos para escolher suas roupas, depois eu saí. Íamos sair para comer, mas ela disse que estava cansada. Não sou burra, ela estava magoada. Então mandei uma mensagem para um amigo em comum, mais amigo dela do que meu, e, sem entrar em detalhes, apenas disse que falei com a Jay sobre algo que era importante para mim, mas que tinha medo de ela ter entendido errado. O amigo em comum disse: olha, não quero me envolver, mas você deveria ficar de olho. Perguntei o que ele queria dizer, ele disse nada, apenas fique de olho. Um pouco depois ele me mandou outra mensagem e disse: eu mudei de ideia, eu quero me envolver, e me enviou uma série de prints de mensagens trocadas entre ele e a Jess. Basicamente começou com ele perguntando se nós tínhamos brigado, porque eu estava preocupada, ele foi gentil em suas palavras, eu não me importo dele ter interferido, e então foi uma enxurrada constante dela sendo horrível. Ela disse que eu tinha uma boca grande e estava julgando o comportamento dela porque sou uma puritana que não sabe como lidar com caras. Como ela me ensinou tudo o que sei sobre ter uma vida e como ouso dizer o que ela pode ou não fazer, ou como devo agradecê-la por ter um namorado sequer. O amigo em comum realmente a repreendeu por ser rude e não ser amiga minha. Depois dos prints, ele me disse: estou cansado dela, desisti, e você deveria ficar de olho. Ele também disse que estava tudo bem se eu dissesse a ela que tinha os prints. Eu não disse, no entanto. Não sabia o que dizer. Quero dizer, ela não está 100% errada. Mas mesmo sabendo disso, realmente dói ler isso. Esta manhã acordei e vi que ela me mandou uma mensagem tarde da noite. Ela diz que sabe que a Petia me mandou os prints e que não quis ser rude, mas é ridículo eu sentir ciúmes dela porque se ela quisesse meu namorado, ela poderia tê-lo facilmente. Você quer que eu prove? Então estou sendo boba e deveria deixar pra lá, é o que ela quer dizer. Ela termina com beijos e uma piada. Então eu não sei se ela estava brincando, se estava se desculpando, ameaçando ou sendo pragmática. Eu não respondi ainda. Não sei o que dizer. Devo mesmo dizer algo? Ou devo deixar pra lá? Queria poder conversar com alguém sobre isso, mas sou muito reservada. Normalmente vou a Jessie com essas coisas. Atualização. Meu namorado está me traindo com ela. Um amigo convenceu alguns outros amigos a me enviar prints de mensagens entre eles, meu namorado e a melhor amiga. Eles são bem claros. Confrontei meu namorado, ele parecia perdido, disse que me ama e que foi apenas sexo. Ele disse que a Jessie ficava se jogando nele, provocando-o, e ele disse que não gostava dela, mas ainda assim queria sair com ela. Ele disse que apenas transou com ela para ver se ela se afastaria e o deixaria em paz, e que isso aconteceu apenas algumas vezes. Diz que não fará mais isso, que nem gosta dela, que me ama, me pedindo para por favor perdoá-lo. Pelos textos, depois de finalmente passar por todos, acho que a Jessie foi à festa, onde eu e meu namorado nos conhecemos, porque queria ficar com ele. Ela estava obcecada por ele, mas ele não sentia o mesmo. Ela estava tentando fazer com que ele terminasse comigo e depois que eu terminasse com ele. Funcionou. Desde ontem ele é um homem solteiro. Em alguns desses textos, eles estão falando sobre alguns dos encontros. Sinto vontade de vomitar. Bloqueei ele, porque ele ainda estava tentando entrar em contato. Deixei de falar com ela. Mas ela acabou de me enviar uma mensagem dizendo que acabou de ouvir o que aconteceu e você sabe que isso provavelmente foi para o melhor, certo? E sinto vontade de gritar. Não sei se isso é uma atualização ou só estou desabafando. Obrigada por ouvir de qualquer maneira. Edição, não quero parecer melodramática ou sentimental ou algo assim, mas todos vocês me levaram às lágrimas. Sempre ouvimos dizer que é insanidade depender da internet para conexões pessoais, mas acabei de perder um namorado, uma melhor amiga e um grupo inteiro de amigos, e ao invés de me sentir sozinha, estou mais e mais sentindo como dane-se, foi a coisa certa a fazer, eu vou ficar bem. Ainda dói. Mas não tanto quanto doeria se eu realmente estivesse sozinha. Não sei nem por onde começar a agradecer. Realmente não sei o que dizer. Até mesmo em meus posts anteriores que não receberam tantas respostas, foram alguns dos comentários lá que me fizeram abordar a questão da traição sabendo que eu tinha que terminar e seguir em frente. Então isso mudou minha vida neste momento. E considerando que vou fazer muitas reflexões sobre relacionamentos tóxicos, isso provavelmente mudou minha vida para sempre. Alguns de vocês estão pedindo uma atualização. Eu posso fazer daqui a um tempo, se houver algo novo para contar. Agora é mais do mesmo. Acho que não conseguirei responder a todos os comentários, mas estou tentando pelo menos responder aos que têm perguntas. Obrigado. Atualização final. Eu disse que voltaria se algo relevante acontecesse. Meu ex-namorado continuou tentando entrar em contato através de amigos em comum.
Eles continuaram me pedindo para desbloqueá-lo e pelo menos ouvir o que ele tinha a dizer, porque ele estava realmente arrependido, me amava, estava uma bagunça, alguém até chegou a me perguntar se eu estava realmente certa do que aconteceu. Eles se ofereceram para me enviar prints de mensagens onde ele estava falando sobre mim, para que eu visse como ele sempre falava coisas boas sobre mim e o quanto se importava. Mas já tive drama suficiente com os prints, e disse não. Aos que insistiram, disse que não desbloquearia ele, não tinha nada a dizer ou ouvir, e se continuassem me pressionando, eu os bloquearia também. Encontrei meu ex-namorado em um evento de livros que costumo frequentar, um hobby meu. Talvez eu esteja presumindo, mas acho que ele foi lá por minha causa. Ele não tinha nada a fazer lá, mas estou apenas especulando mesmo. Ele perguntou se eu tinha alguns minutos para tomar um café, eu disse que estava atrasada, mentira. Ele me acompanhou até o meu carro. Ele parecia tão bem, cheirava muito bem. Ele foi tão doce. Estava até com o cabelo do jeito que eu gosto. Me sinto horrível porque, mesmo depois de tudo, ainda gosto dele. Ele pediu desculpas mais um pouco, disse que sabia que eu precisava de tempo e espaço, mas perguntou se eu consideraria dar outra chance a ele, porque ele esperaria por mim. Disse que nunca mais falaria com a Jessie e que agiria como se tivessem ordens de restrição um contra o outro. E achei engraçado como tudo o que ele estava dizendo exigia que eu confiasse nele. Eu não confio. Então disse a ele que não estava mais interessada e que ele deveria seguir em frente. Queria ter dito algo mais perspicaz ou espirituoso. Mas não tive nada. Isso foi no sábado, não ouvi nada dele ou dos amigos desde então. Acho que foi isso. Jessie também continuou tentando falar comigo. Como contei a alguns de vocês nos comentários, eu tinha uma viagem chegando, seria eu, Jessie, meu ex-namorado e alguns amigos. Como Jessie não podia pagar, meus pais pagaram a maior parte das despesas dela. Ela deve ter lembrado disso logo após tudo acontecer e entrou em pânico porque eu tinha tudo, vouchers, e-mails de confirmação, informações do cartão de crédito. Ela ficou louca. Até apareceu na minha casa, eu não estava em casa e minha colega de quarto disse para ela ir se lascar. Não a bloqueei no início porque admito que estava me divertindo vendo o desespero dela. Conversei com minha mãe e ela foi incrível. Disse que eu deveria cancelar tudo, mesmo que nos custasse dinheiro, estava tudo bem. Então fiz isso. E para um último drama dos prints, imprimi todos os e-mails que recebi confirmando os cancelamentos e enviei para Jessie com a palavra tchau antes de bloqueá-la. Minha colega de quarto tem sido incrível. Nunca fomos realmente próximas e agora nem sei porquê, ela cancelou planos com os amigos dela para ficar comigo e me convidou para sair com eles no próximo fim de semana. Alguns de vocês sugeriram que eu procurasse um terapeuta, e eu fiz isso, ontem. Gostei muito. Foi apenas uma consulta e eu principalmente só falei, mas me senti bem. Ela me deu um trabalho de casa, falou um pouco sobre relacionamentos não saudáveis e pediu que eu pensasse na minha amizade com a Jessie e tentasse apontar o que era saudável e o que era insalubre nela. Me fez perceber que ela nunca foi realmente minha amiga. Ela estava se aproveitando de mim há anos e até me fez agradecê-la por isso. A terapeuta também me falou sobre esse ditado, acho que é isso, chamado a oração do narcisista, que mais ou menos é assim, isso não aconteceu. Se aconteceu, não foi minha culpa. Se foi, eu não quis. E se eu quis, então você mereceu, que é totalmente como a Jessie está lidando com toda essa situação agora. Então, que seja. E uma última fofoca. Petia falou comigo ontem, ele fica de olho às vezes, ele é um cara legal. Novamente, ele é gay, caso alguém ainda esteja pensando que isso poderia se tornar uma comédia romântica, ele disse que a Jessie estava super certa de que, desde que terminei as coisas, ela e Dean se agarrariam imediatamente. Mas aparentemente ele não tem os mesmos planos e isso a deixou perturbada no fim de semana. Pat diz que ele realmente está uma bagunça e saiu para beber pesado 4 noites seguidas até o ponto em que teve que ser carregado para casa pelos amigos. E ontem, todos saíram para almoçar em uma lanchonete, Jessie ia passar os dedos no cabelo dele ou algo assim e ele simplesmente afastou e disse para ela parar e nunca mais tocá-lo novamente. Ótimo que agora ele consegue fazer isso, né? Acho que no final ele realmente gostava de mim do jeito doentio dele. O problema é que não quero ficar com alguém que goste de mim desse jeito. Quero ficar com alguém que goste de mim de um jeito saudável. Acho que mereço isso. Também estou pensando em pegar o dinheiro que recebi de volta da viagem e ir para outro lugar sozinha. Ainda não decidi. De qualquer forma, esta será a última atualização sobre isso, já que é improvável que tenha algo novo para adicionar. Agora, acho que só preciso de tempo para me curar e seguir em frente, sabe? Posso voltar em alguns meses se houver motivo para um post em ai, a vida é incrível agora, mas queria postar esta atualização agora porque queria encerrar toda essa história em uma nota positiva. E, claro, obrigada a todos novamente.